E aí, gestor? Você já teve a sensação de que a sua fábrica só funciona quando você está lá? E que se você se ausentar um dia, o caos toma conta? Hoje eu vou te mostrar o que aprendi na Toyota sobre consciência operacional e como isso faz a produção andar sozinha, mesmo quando você não está olhando. E este é o programa Gestor Valioso. E neste programa eu ensino você, gestor de fábrica, a aumentar o seu salário em 40%, aumentando a eficiência da sua fábrica, mesmo que hoje você não saiba como fazer isso. E o meu nome é Ademar, e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou te contar como manter a consciência operacional na sua empresa sempre. Depois que eu saí da Toyota, eu me tornei gerente de planta em uma empresa do ramo de autopeças. E a minha maior frustração era essa. Sempre que eu me afastava, parecia que os problemas brotavam do chão. Máquinas paradas, retrabalho alto, problemas de qualidade. Até que eu comecei a implementar o que os japoneses chamam de consistência operacional, e a situação nessa empresa mudou. Eu vou te contar a história de como uma linha de produção desta empresa deixou de ser refém de heróis e começou a rodar como um relógio suíço. Em 2022, eu estava responsável por toda a fábrica que produzia as peças para várias montadoras. Numa terça-feira de manhã, eu cheguei e vi que o encarregado da manutenção tinha faltado. E de repente, a máquina que fazia a montagem parou. Os membros da manutenção que estavam na fábrica, inclusive o supervisor da manutenção, todos entraram em pânico, pois o encarregado era o único que sabia de tudo. Nesse dia, a produção atrasou 3 horas, porque ninguém sabia exatamente o que mexer, a função de cada componente do equipamento, por onde começar a analisar, onde estava o manual do equipamento, onde estava o backup do programa do PLC. No fim, tiveram que ligar para ele, para o encarregado, para ele ajudar a resolver o problema pelo WhatsApp. Foi quando o meu CEO, um japonês, olhou para mim e disse: Se o seu processo depende de uma pessoa, você não tem uma fábrica, você tem sorte. Essa frase mudou minha mentalidade. Isso me fez olhar para trás, repensar em tudo que eu vivenciei na Toyota. Tudo que na Toyota era feito de uma forma padronizada e pensar mais profundamente. Eu estava tentando aplicar os mesmos conceitos aqui nessa empresa. Então, por que não está funcionando? Eu refleti, e em cima disso, eu vi que 5 etapas eram fundamentais que precisavam ser implementadas ou melhoradas. Em primeiro lugar, revisamos os padrões operacionais, ou como a gente chamava lá, as instruções de trabalho. A empresa era certificada ISO TS 16949, então ela tinha todos os padrões como pedia a norma. Mas o problema é que as instruções de trabalho não estavam claras. Quando acompanhei um operador sendo instruído em um novo posto de trabalho, chegou o líder, o analista responsável. Eles pegaram uma lista de verificação emitida pela qualidade e a instrução de trabalho e começaram a explicar o processo para este operador novo. Para espanto meu, o que eles menos utilizaram era a instrução de trabalho. A instrução de trabalho para aquele operador novato, naquele posto de trabalho, vinha da experiência do líder, das dicas do analista, das necessidades escritas naquela lista de verificação. E muito pouco disso tudo estava realmente escrito na instrução de trabalho. Então, estava erradíssimo. Uma empresa de produção de massa, estável e competitiva, é aquela que não depende das habilidades de indivíduos específicos. E para isso, a instrução de trabalho, somada à lista de verificação, deveriam ser por si só suficientes para que o operador fosse capaz de executar a operação, sem a necessidade de explicação de fulano ou de ciclano, neste caso, do líder ou do analista. E se o líder mudar de área? E se o líder deixar a empresa? E se o analista deixar a empresa? Tudo se perde? Tudo volta a estaca zero? A empresa perde conhecimento com isso? Então, não podemos ser assim. E começamos um trabalho de melhoria dos padrões operacionais. O segundo pilar é o treinamento. Mas não só o treinamento em si, mas saber quem estava treinado para aquela operação.
Estamos em uma época onde a retenção de mão de obra está difícil. Assim, ter 4 a 8% de absenteísmo todos os dias era uma coisa normal, mas para atender aos pedidos dos clientes, o chão de fábrica tentava dar um jeito, e para isso, eles alocavam pessoas em postos de trabalhos à revelia. O líder, ele nem se atentava se o colaborador era capacitado a executar determinada atividade. Às vezes, eu tinha um colaborador que sabia fazer a operação A, mas ele era colocado para fazer a operação B, e um outro colaborador substituto era colocado naquela linha para executar a operação A. Avaliando, estava errado, erradíssimo. Precisamos gerar o mínimo de mudanças possíveis na linha. O operador que sabe executar a operação A deveria permanecer na operação A e o substituto deveria entrar na operação B. Então, o ponto de atenção para aquele dia é só a operação B, onde a gente tem um substituto. E aí, o líder acompanhava o operador B até que ele seja capaz de executar a operação sozinho. Mas se a gente muda um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem como o líder dar conta. E também, depois disso, pegamos colaboradores mais leais, aqueles que menos faltam e são mais fiéis à casa, e capacitamos eles a se tornarem multifuncionais. Pessoas que possam cumprir múltiplos processos e que também consigam acompanhar colaboradores novatos no lugar do líder. Como terceiro passo, melhoramos a visualização dos indicadores e das folhas de verificação. Antes, os indicadores ficavam na rede, na pasta do setor, dentro de uma pasta, que está dentro de outra pasta, que está no meio de dezenas de outras pastas. E falando francamente, eu só abria e verificava quando tinha tempo sobrando, porque achar esse arquivo na rede dava muito trabalho. E não adiantava colocar atalho no desktop não. Todos os dias, o nome do arquivo mudava, com a data no nome. E todos os meses, a pasta mudava de nome também, com o nome do mês. E aí, a procrastinação pegava, dava trabalho, não abria. E o Power BI era uma habilidade que ninguém da empresa tinha naquele momento. Então, fizemos algo bem simples. Deixava o arquivo aberto em um computador na minha sala, para eu poder ver os indicadores imediatamente, a qualquer momento, sem perder tempo. E em quarto, é a melhoria contínua sobre o padrão. Sempre que alguém encontrava uma forma melhor de fazer e diferente, a gente testava, validava e atualizava o padrão. Sempre que o operador cometia um erro, a gente verificava se o padrão estava claro e melhorava o padrão. Antes, quando o operador errava, sempre era culpa do operador, desmotivando eles. Agora, verificamos se o padrão não dá margens para dupla interpretação. Se está tudo claro para o operador, o porquê daquela operação. Entendemos que quando o operador sabe a importância daquilo que ele está executando, ele adquire um senso de pertencimento e de responsabilidade, e com isso, o comprometimento aumenta. E em quinto, é o monitoramento da disciplina. Monitoramos a disciplina, garantindo que o padrão está sendo seguido sempre, sempre sendo executado da mesma forma. Com isso, em 3 meses, conseguimos reduzir o refúgio em 30%. E agora, todo o conhecimento necessário para que o processo rode não está mais na cabeça do líder ou do analista. Está tudo escrito nos padrões operacionais. E a mesma coisa começou a ser replicada na manutenção e nas áreas administrativas. Assim, a consistência operacional é como se fosse os trilhos de um trem. Enquanto o trem anda no trilho, ele vai rápido e seguro. Se cada maquinista tentar inventar um caminho diferente, o trem descarrilha. E aí, o que você está esperando para aplicar a consistência operacional na sua fábrica? Não espere o momento ideal para aplicar na fábrica inteira. Escolha uma linha ou um processo na sua fábrica. Aquele que é mais importante, aquele que dá mais trabalho, aquele que parece mais simples. Não existe certo ou errado. Para cada momento existe uma decisão. E quem sabe qual o seu momento é só você. Padronize o seu processo e lembre-se, o padrão operacional precisa ser claro para que qualquer um entenda
E para isso, quanto mais visual, melhor. Treine os operadores de acordo com esse padrão, realize repetições acompanhando até que ele consiga repetir sem esforço. Monitore os resultados, ao menos por uma semana, e compare o antes e o depois para saber se deu resultado. E não se limite apenas às áreas operacionais, dá para aplicar nas áreas administrativas também. Em pouco tempo, você vai sentir o alívio de ver que a sua fábrica consegue andar sozinho sem você precisar ficar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, você vai aumentando a cada dia a quantidade de linhas padronizadas, treinadas e monitoradas da forma correta. E com isso, a consistência operacional da sua fábrica vai aumentando. A maturidade da consistência operacional é o que separa uma empresa que vive apagando incêndios de uma fábrica que é previsível e lucrativa. E entenda que uma fábrica que vive com incêndios é menos lucrativa que uma fábrica com maturidade. E o que a alta gestão da empresa espera de nós gestores? Que nós tragamos mais lucros para a empresa, não é mesmo? E aí, fez sentido para você? Comece agora sua jornada na consistência operacional e conquiste resultados que você espera. Me siga ou se inscreva no meu canal para mais conteúdos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.